Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu trouxe uma dica, duas dicas muito boas aí pra vocês, tá? Que é simplesmente, né, o corante, a cor do bolo mais escura, sem amargar, e também um liso perfeito, tá? Então fique até o final para você não perder essas duas dicas importantíssimas aí pra confeitaria, né? Pra vocês não perderem e não se esqueçam, né? Você que não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, seus comentários. Isso é muito importante você interagir aí com o vídeo, né? Que o YouTube entende assim que o vídeo é bom e manda para mais pessoas aí, ajudando mais pessoas e também ajudando o canal aí, tá bom? Então vamos lá. Basicamente a gente começa com o simples, né? O normal de sempre, que é a gente passar uma camadinha fina no bolo e depois vir a camadinha fina, para quem tá começando agora a assistir, é extremamente importante, porque isso vai fazer com que o bolo ele tampe os buraquinhos, algumas migalhas que possa estar soltando e depois a gente vem com a parte mais grossa de chantilly finalizando, né? Para finalizar aí o formato do bolo, que no caso ele é o redondo, então a gente utiliza essa camada mais grossa para fazer isso. Podem perceber que esse bolo, ele é um bolo, uma cor clara, né? Um chantilly é claro. E eu já passei essa dica aí no canal, mas eu sempre gosto de estar passando porque são pessoas novas que vão chegando, né? Então é importante que elas conheçam aí mais essa dica que ajuda tanto a nós aí confeiteiras. Então a gente vai alisar o bolo com esse corante mais claro. No caso, esse bolo aí é um bolo vermelho, né? Então, olha, podem perceber que esse chantilly que eu tô utilizando, ele não está mole a ponto de cair com facilidade, mas também não está duro, ele tá bem lisinho. Vocês podem perceber que quando vocês forem passar a espátula sobre ele tem que estar suave, lisinho, sem nenhum tipo de... não pode estar poroso, né? Mas também não pode estar aquele líquido caindo, né? E o que a gente faz? A gente vai passar uma camadinha bem fininha desse vermelho em cima desse outro corante aí. Então, a gente assim torna o bolo um bolo vermelho escuro e sem amargar. Mas, Lidiane, você tá passando o vermelho de qualquer maneira. Sim, mas a verdade é que a gente passando uma camadinha fininha em cima do bolo, a gente faz com que quando a pessoa for partir a fatia do bolo, ela vai comer esse vermelho em quantidade muito pequena, então ela nem vai perceber. E não quer dizer que todo corante escuro vai amargar. Tem marcas muito boas aí que são bem pigmentadas e que não amarga. Mas eu gosto de fazer essa técnica para evitar qualquer tipo de risco, né? Depois de ter feito todo o bolo, ter que retirar. E outra coisa importante também, quando a gente não utiliza essa técnica e tinge diretamente o corante, o chantilly que vai em todo o bolo, existe a grande possibilidade do chantilly perder a textura e ficando mole. Ficando mole, ele vai escorrer, vai dar bolhas, não vai ficar bonita a decoração de vocês. Então, vocês fazendo essa técnica, que é uma técnica maravilhosa, que quando eu descobri, eu não parei de usar. Para qualquer tipo de cor, não uso só para essas cores mais escuras, não. Gosto de cores amarelo, quando o amarelo é bem vivo, né? Então, para não evitar também... Porque tem crianças que não podem muito com corante, né? Então a gente evita a quantidade muito grande de corante. Então aí a gente vai passar... Para hora que vocês forem tirar essa quininha, a gente tem que ser com mãos de fada, bem tranquilo, bem calmo. Porque senão acaba que, como a camadinha é tão fininha, acaba aparecendo o fundo do bolo aí, tá bom? E esse bolo, como é um bolo da Ladybug, né? Então a gente põe umas pintinhas dele aí para dar a característica do bolo. Mas outra dica, a outra dica que eu iria dizer para vocês é o liso perfeito, né? Esse liso perfeito também com essa técnica, automaticamente o liso fica perfeito. Por quê? O chantilly não tem porosidade, ele tá fininho, tá lisinho. Então quando você alisa ele, você faz com que o bolo fique um liso perfeito por causa disso, porque a textura do chantilly é muito importante. E outra coisa, gente, outra dica aí de brinde para vocês é a espátula. Eu gosto muito de utilizar a espátula de ferro, né? A espátula de ferro ajuda muito na hora de alisar o bolo. Ela faz com que o bolo fique ainda mais liso, tá? Então isso ajuda demais. Então, basicamente são essas dicas aí, mas são dicas que acrescentam demais aí no nosso dia a dia. Então vale a pena vocês testarem aí. Então, assim, além de vocês não correrem risco em relação à questão de amargar, vocês aí de quebra, né, tem aí um bolo lisinho perfeito, né? Porque esse liso perfeito é necessário que o chantilly esteja de uma textura boa. Se a gente fizer essa textura no chantilly inteiro, a tendência, o risco é muito grande desse bolo ficar, chantilly escorrer. E já aconteceu comigo no começo aí da caminhada, né? Aprendendo as dicas, aprendendo aí as técnicas, né? Pra trazer pra vocês. Eu já fiz aí, chantilly ficou muito mole, então automática pra ter essa textura bonita, né? Pra ficar esse lisinho perfeito. Ele ficou muito mole porque eu texturizei demais ele. Então, automaticamente ele foi escorrendo, né? Começou a escorrer, então deu aquele barrigão embaixo, parece aquelas bolhas, né? Ficou horrível. Eu tive que tirar o chantilly
Eu raspei todo o chantilly do bolo e refiz novamente, né? E fiz o bolo novamente, decorei novamente. Então, é extremamente importante. Essas dicas aí agregam demais no nosso dia a dia, né? Então, por isso que eu gosto de trazer pra vocês, né? E aproveitando aí, finalizando a decoração do bolo da Ladybug, que ficou muito fofo, né? Mas é basicamente isso. São dicas simples, mas que fazem toda a diferença, gente. Então, você que tá nos acompanhando aí, fique por dentro do nosso canal, dos nossos vídeos, que a gente tá sempre trazendo dicas, porque não é só a decoração, não é só inspirações de decoração, são também dicas que salvam o nosso dia a dia, que salvam aí na hora do desespero. E eu tenho inúmeros vídeos aí de dicas que salvam no desespero. Bolo que tá caindo, recheio que ficou mole, a gente tem dicas aí no canal, né, vídeos ensinando, porque a gente sabe que no dia a dia a gente precisa dessas dicas aí, né? Que ajudam muito. Então é isso aí. Eu vou deixando vocês aí com o finalzinho da decoração do bolo da Ladybug, né? E mais uma vez, muito obrigada por você ter assistido. É um prazer estar trazendo esses vídeos para vocês, essas técnicas. E se você tiver alguma dúvida, fique à vontade de perguntar aí nos comentários, tá bom? Eu fico muito feliz em ver vocês aí nos comentários. Um grande abraço para vocês. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Tchauzinho.